Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um podcast do EDEC, da Escola de Desenvolvimento de Habilidades e Educação Comportamental. Hoje nós temos um entrevistado para lá de especial, que é o meu xará, é o pastor Eliomar Correia, da Primeira Igreja Batista de Itaparica. E nós vamos conversar um pouquinho sobre atitudes e habilidades para exercer o pastoreado na Igreja de Jesus Cristo. Pastor, muito obrigado, quero agradecer em nome do EDEC, tá bom? A tua presença aqui é uma honra ter você aqui no nosso podcast, né? E aí nós queremos entender um pouquinho quem é o pastor Eliomar Correia, que está dividindo com a gente aí, né? Eliomar, eu que agradeço a oportunidade e para mim é um privilégio por estar aqui, já estava marcada essa agenda aqui, adiada várias vezes. A agenda dele é bem difícil, aqui com a EDEC, é concorrida, e a gente deseja assim, poder contribuir de alguma maneira, né? Mas mais do que isso, é um privilégio para a gente poder estar aqui. Quem é o pastor Eliomar Correia, né? Pastor Eliomar Correia é filho de Eliomar Fraga de Jesus, Maria da Penha Correia de Jesus, e há 55 anos nasceu ali no Hospital São José, ali no centro de Vitória. Hoje é chamado de Hospital Central, né? Não é mais o Hospital São José, Hospital Central. E tive o privilégio de caminhar, né, ao longo dessa jornada, nesse tempo. E também casado com Giannis Barbosa, pai de 3 meninas. Manda um abraço para eles aí, um beijão para minha esposa, né, quando ela for ver essa filmagem aqui, esse podcast. Também pai de 3 meninas, né, a Bruna, a Isabela e a Bianca. Avô também do Enzo e da Valentina. Então esse é um pouco, porque falar da gente é falar da família, né? Que é o ponto mais importante. Então esse é um pouco do Eliomar Correia. Muito bem. Gente, aqui, o Eliomar, ele é percebido como um grande líder na área da Igreja Batista. A gente já sabe disso, né? É por isso que foi uma honra estar aqui, porque ele vai compartilhar um pouquinho dessa trajetória dele, né? De como chegou, né, o pastoreado, como é que chegou. Eu já vi que os pais, a mãe de Jesus já estão... Predestinado. Já estava predestinado. De Jesus, então já estava... Estava escrito já. Estava no nome. Mas, pastor, fala pra gente aí como é que foi esse link, né? Esse momento, assim, que você... Né, fala assim, não, eu vou ser pastor. O que levou, né, a esse momento? Você consegue se recordar perfeitamente? Eliomar, eu creio que toda influência espiritual, ela começa na família. Então, eu tenho que atribuir, assim, a primeira referência aos meus pais. Meus pais, principalmente pela minha mãe, né, ela tinha aquela orientação de ir para a igreja todo domingo, pelo menos no domingo à noite. E meu pai sempre tinha um comportamento das orações dele. E você via isso dentro de casa? Dentro de casa. Então a gente via assim. Não via na igreja? Não, dentro de casa. Então olha, tá vendo aí, o jeito dele. Então meu pai, anualmente, ele tinha os comportamentos das festas, né, daquilo que ele entendia ser a sua espiritualidade. Mas aí, em 1986, eu já estava ali fazendo faculdade de engenharia mecânica na Universidade Federal, quando eu tive então assim aquela inquietação. Eu acho que é uma inquietação que todo mundo passa por isso, de tentar entender o sentido da vida, né? Então assim, quem sou eu, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Então eu acredito que em algum momento as pessoas passam por isso. E eu ali em 86 fui à busca dessa resposta. E senti um encaminhamento ali para uma igreja batista em Maruípe, no meu bairro. Maruípe, né? No meu bairro mesmo. E ali um pastor, a primeira referência minha, né, desse momento novo da minha caminhada cristã, caminhada espiritual, foi o pastor Washington Roberto Nascimento. Ele era pastor da Igreja Batista em Maruípe. Hoje ele está atuando junto à Igreja Batista ali no Rio de Janeiro. Igreja Batista em São Pedro da Aldeia, Igreja Batista Sião. E está atuando ainda hoje. Olha que bacana. Pastor Washington, olha, parabéns. Olha, você levantou um grande líder aí, né? É um orgulho da Igreja Batista aqui de Itaparica ter o Eliomar como pastor deles. Na sequência, tomou posse na igreja o pastor, também uma grande referência para mim, pastor Dilma Pereira Castro. E aí foi um outro momento. Através do pastor Dilma, eu fui encaminhado para um seminário teológico batista, aqui do estado do Espírito Santo, o CETEBS. Eu já estava 1 ano antes fazendo um seminário no Centro de Estudo Bíblico de Vitória, o CEBIV, com o pastor William Macmillan. E lá no CETEBS, uma outra referência também, pastor Gênesis Bezerra Ferreira,
um teólogo, né, um exegeta do Velho Testamento. Então, assim, essas pessoas aparecem na vida da gente e vão contribuindo, né, como referência, como exemplo, como um norte, né? Então, assim, no início foi essa caminhada. E o pastor Dilmo tem um momento muito importante, porque pastor Washington é um tremendo pregador, um exegeta também da palavra, um excelente homilete também. Mas o Dilmo não. O Dilmo é aquela coisa assim, além de ser profundo conhecido da Bíblia, mas muito da prática. Então, abertura de congregações. E você tem uma ideia, assim, uma coisa tão doida. Já no primeiro ano, no primeiro bimestre, no primeiro mês do seminário, ele me mandou assumir uma congregação aqui no bairro. No primeiro ano? No primeiro ano, no primeiro mês, no primeiro bimestre. No primeiro bimestre? É, isso aí lá. Como faz esse sentimento? A gente trabalha muito sentimento aqui na EDEC, né? É aquele misto de medo, de insegurança, mas aquela loucura da fé, né? Então eu vou pela fé. Deus está mandando, o líder orientou, e eu assumi a congregação batista aqui de Ulisses Guimarães, em Vila Velha. E aí fiquei um ano lá na congregação, e depois ele ainda me levou novamente para liderar uma congregação batista em Andorinhas, no bairro em Vitória. E daí em diante, isso já é 1994, 95. Aí nesse ano eu fui ordenado ao Ministério Pastoral e deu sequência, né? Dali fiquei até organizar a Igreja Batista de Andorinhas e depois uma sequência lá com o pastor Oliveira Araújo, uma outra grande referência da minha formação de visão ministerial e de liderança, na primeira Igreja Batista em Vitória. Então, de 2004 a 2012, eu tive 8 anos de, eu diria assim, de um aperfeiçoamento ao lado desse grande líder, né? Hoje já falecido, mas esteve conosco aqui, uma grande influência no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo, pastor Oliveira Araújo. Então, Deus me deu o privilégio, desde o pastor, desde a família, pastor Washington, pastor Dilmo, depois pastor Oliveira Araújo. Então, assim, e ainda hoje eu ainda tenho os mentores, né? Homens de Deus que a gente segue, a gente orienta, se acompanha e aperfeiçoa. E estando aí já há 10 anos, né? Mais de 10 anos na primeira Igreja Batista em Itaparica. Bacana. Esse aprendizado que você teve, né? Você está fazendo engenharia, né? E aí depois fez também psicologia, né? Também é formado em psicologia e depois a teologia. Isso. Pastor, como é que... porque é a ciência e a fé. Uhum. Então você conheceu os dois lados. E como é que você cria harmonia com esses dois conhecimentos para que você... realmente você é um grande educador. Eu tive a oportunidade, muitas vezes, de ver a pregação dele, né? Então, é um grande educador. Então, é uma habilidade fantástica de levar com profundidade, né, a palavra de Deus, a Bíblia, né? Em si, os sentamentos da Bíblia. E como é que tem momentos que você entra em conflito, ou ele agrega valor ao outro? Então, assim, fala pra gente um pouquinho como é que é isso. Ele o desenvolvimento de habilidades leva a vida toda, ou dura a vida toda. E mesmo tendo bastante conhecimento teológico e buscando a formação teológica, porque o seminário teológico te dá essa capacitação para o exercício do ministério pastoral, mas a vida não é só teologia, a vida não é só Bíblia, a vida é a vida. E na vida você tem o comportamento, você tem a ciência, você tem as tecnologias, Sim. Você tem as organizações. Então, assim, o que eu percebi, né? Eu estava fazendo engenharia mecânica na Universidade Federal e aí fui fazer teologia, e tive que parar o curso de engenharia. Mas quando eu me vi ali na frente de pessoas, liderando pessoas, tendo que liderar tanto recursos humanos quanto recursos materiais, recursos financeiros, então você vê que você está necessitando de ter novas habilidades. Então eu voltei à faculdade no ano 2000 e fui fazer a administração geral. Então, de 2000 a 2003, me formei em administração e aí comecei a exercer, né, as habilidades da administração. Né, nós vamos entrar um pouquinho de desafios aí. Isso, nossos livros lá do Hidalberto Chavenato, né? Introdução à administração geral. Fala sobre comunicação. Eu uso o contexto dele, inclusive, eles foram falar sobre comunicação, né, de mão dupla, essas coisas. Não, e o fantástico é que a introdução do livro do Hidalberto fala sobre a origem, né, da visão de gestão, quando Jetro se encontra com Moisés lá no deserto, à frente de 2 milhões de pessoas saindo lá do Egito, após a libertação, e então o Hidalberto usa essa referência bíblica para explicar a questão da gestão, né? A instrução que Jetro deu a Moisés, né? Chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, as coisas mais importantes venham até você, senão você vai sucumbir. Então, assim, ali eu falei, caramba, olha só, tem tudo a ver, né? Igreja, religião, Bíblia, gestão de pessoas, mas depois eu percebi que eu precisava também de uma ferramenta do comportamento humano.
E aí eu voltei para a faculdade novamente, a Universidade de Vila Velha, e fui fazer psicologia. E aí, ali no ano 2013 até 2017, eu cursei psicologia para entender o comportamento humano, a ciência do comportamento. Então, entenda, a questão de gestão vem através da administração, mas a questão de relacionamentos, como potencializar, né, o aspecto humano das pessoas é comportamental. Então, fui lá e fiz algumas matérias um pouco mais especializadas na área da comportamental, né? E aí, assim, todas as habilidades, elas são desenvolvidas se você se aperfeiçoa. Sim. Então, a gente não pode parar. Então, eu continuo ainda estudando, lendo muito e me aperfeiçoando, porque o comportamento humano ele é adaptável ao seu tempo, à sua era, às suas demandas. Então, a gente, como igreja, não pode ficar achando que a mesma realidade de 2000 anos atrás, quando Jesus, né, soube esta pedra, edificaria a minha igreja, ali havia um tipo de comportamento, um tipo de situação. Hoje, 2023 anos depois, são outros comportamentos, outras demandas, outras necessidades. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando com as ferramentas e habilidades sociais. Para ter mais precisão, né? Para lidar com os desafios contemporanos que estão aparecendo. Exato, cada vez maiores. Você falou aí a questão da tecnologia. Hoje, a tecnologia está totalmente, né, conectada com as igrejas. Né? Com tudo, né? Em tudo. Tudo Mais. Então, você fala Alexa... Agora, só não pode ter uma esposa chamada Alexa. Alexa vai pegar, né? Alexa, Siri, Alexa, tá tudo assim agora. Pastor, tem uma coisa interessante que eu quero pedir um esclarecimento seu, né? Antes de entrar na gestão, que é justamente aproveitando essa conversa nossa, porque a gente escuta muito chamado. Chamado. Eu tive a oportunidade aqui, que eu tive que, antes de conversar com o pastor, lógico, eu fui dar uma pesquisadazinha também, como qualquer outra coisa lá eu pesquiso. Tem esse livro aqui, né, que é de John Wester, e ele fala sobre inteligência emocional para líderes religiosos. E aqui tem uma parte, né, a gente fala, tem que ter o chamado para ser pastor, tem que ser chamado, e você mostra aqui que tem o preparo também. Uhum. O preparo. E mais, você sentiu a necessidade de buscar mais aperfeiçoamento para ou conectar ou justificar algumas coisas do aprendizado que você teve na Bíblia. Né? Então, você buscou a ciência para conectar algumas ao comportamento, né? E a gestão, e aí vai sucessivamente. E aí, aqui tem um conceito de chamado. Né? Eu queria ler para o público aqui, né, um conceito, ele fala que é o seguinte, né, chamado é um fenômeno menos experimentado por aqueles que sentem uma compulsão intensa. Olha só, ele fala compulsão intensa, persistente, divinamente inspirada para viver a serviço dos outros, como sua profissão a longo prazo. E aí ele fala, é definido como inconfundível convicção. Convicção que um indivíduo tem de que Deus, e assim, que ele quer seguir a Deus e trabalhar em prol deles. Então, esse aqui é um conceito que, né, esses três autores aqui, tem mais alguns autores aqui, que eles dizem, como é que foi isso, chamado agora? O público da igreja vai estar vendo, como é que foi o seu chamado? Então, e é isso, você concorda com isso? Sim, a definição está correta. É uma experiência espiritual. Entende? É uma coisa sobrenatural, é uma coisa mística, né? Você sente da parte de Deus, então é uma coisa que o chamado é um dom divino, então muitas das vezes você já está preparado para ser chamado com algumas habilidades. Então vamos pensar aqui, Moisés, quando Deus chamou, ele já tinha aprendido muita coisa dentro da cultura egípcia, então ele já estava formado um líder, ele era um príncipe do Egito, mas ele não tinha ainda o chamado espiritual. Ele tinha toda a ciência. Toda a ciência, toda a habilidade, toda a compreensão, porque como um príncipe ele pôde adquirir todo o conhecimento, toda a cultura da sua época, ele podia atuar ali. Vamos pegar o exemplo de o apóstolo Paulo também. Paulo também já estava preparado de forma intelectual e até mesmo de formação, porque ele era fariseu, mas faltava o chamado espiritual. Então, tanto Moisés quanto Paulo, você vê que havia já uma preparação para eles, mas depois o chamado. E aí vem uma convicção espiritual. Aí você pega todas aquelas ferramentas que você utiliza, que você aprendeu, para aplicar no seu ministério. Então, no meu caso, a semelhança. Eu estava fazendo engenharia mecânica na Universidade Federal
do Espírito Santo, já estava quase no meio do curso já, então aprendendo toda a habilidade, na área de gestão também, né? Porque engenharia é gestão. Sim. Só que no século passado, né, década de 80, a gestão era mais de processos. A inversão se dá exatamente na década de 90, que é a gestão de pessoas que toma assim, o boom maior. Né? Nem tantos processos, tecnologias, projetos, mas pessoas. Então, gestão de pessoas, que é a grande transformação que aconteceu na década de 90. E aí, o que eu percebo, né? Ao ir para o seminário, esse chamado ele é uma coisa de convicção. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, ele diz que Deus chamará alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores, doutores e mestres. Então, eu vi que Deus me chamou para ser pastor, mas me deu também um dom de mestre e doutor, ou seja, estudioso, leitor, pesquisador também, exegeta. Então, assim, você vai sofrendo aperfeiçoamentos. No meu caso, eu não tinha habilidades para poder exercer o ministério. Eu estava interrompendo uma formação acadêmica na Universidade Federal e então eu fui buscar depois essa instrumentalização, ou seja, o chamado veio antes, veio primeiro, a convicção, e é uma coisa assim mística, louca, né? Você larga tudo e vai, então é o que está na definição do livro, e aí você avança, e depois você percebe, cara, eu preciso me aperfeiçoar em outras áreas também. Então, assim, meu pastor na época, pastor Dilma, falou, olha, você está sendo chamado por Deus mesmo, já tem demonstração claras, né? Existe uma prática, existe uma experiência, uma vivência. As pessoas percebem o seu chamado? Percebe. A primeira Eles coisa, dão feedback sobre isso? Não é a gente que diz que é pastor, as pessoas que chamam a gente de pastor. Então os pastores... Há um reconhecimento. Você, olha só, você que está aí nos ouvindo, né? Está fazendo teologia, está fazendo qualquer coisa, ou deseja, aspira, né? Pastoreado, olha só, né? A experiência que nós estamos dizendo. Chamado. Você tem um chamado? Você tem um chamado? Então, olha que bacana aqui. Então, ou seja, é aquela convicção. É convicção, né, Marcelo? Sabe por quê? Porque a teoria ela pode mudar. Quantas leis científicas, quantas teorias científicas já mudaram, né? Mas um chamado, uma experiência, ninguém muda de você, ninguém tira de você. Não há dúvida. Uhum. Então, o exercício do ministério pastoral, ele é um chamado que não deixa dúvida. Por quê? Eu costumo usar o texto de Atos 20, 24, né? Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então a carreira é esse exercício nosso da prática, que usa suas habilidades, o seu tempo, suas ações. Mas o ministério, aí é aquele dom que vem do Senhor Jesus Cristo. E aí ninguém consegue tirar de você e nem você mesmo pode abrir mão disso, porque é ele que determina para você o tempo do seu ministério. A carreira vai passar por variações, né? Por questões de idade, desgaste físico e tudo mais e tal. Mas o ministério ele permanece até o quanto Jesus assim desejar. Pois é, você falou que houve uma guinada nos anos 90, né, de gestão de processos, passou para gestão de pessoas. Vamos trazer um pouquinho aqui do mundo corporativo. Sim, né? Jack Welch. Ele foi o CEO da GE, né? Uhum. E esse aqui é um dos livros deles. Eu tenho aqui o livro que coloca a vida dele todinho, como que surgiu, né? Chama Jack Definitivo. É um livro grosso, mas tem história dele desde como a mãe dele teve uma influência forte no sucesso. Ou seja, ele pegou a GE com um patrimônio aí, ficou 20 anos como CEO. Pegou com 13 bilhões e entregou 492 bilhões. Então, assim, falar de resultado com cara. Ele foi considerado o executivo do século pelo mundo corporativo, competindo com Bill Gates, com Steve Jobs, vários outros aí. Mas ele tem um ensinamento muito legal. Você falou agora que na década de 90 houve uma inversão. Agora não é processo, são pessoas. E ele fala uma coisa, inclusive já ouvi até nessas empresas de psicologia, de uso isso aí também. Fala o seguinte, pessoas certas, olha só, pessoas certas, no lugar certo, faz a maior diferença do mundo. E aí ele continua. Você pode ter um excelente projeto, você pode ter um excelente plano de ação, uma excelente estratégia, mas se você colocar uma pessoa com pouca habilidade, não comprometida, olha que fala, não comprometida, o resultado é medíocre. E aí, no mundo, hoje na gestão das igrejas, né? Hoje, o desafio contemporâneo na gestão das igrejas, né? Porque hoje você não trata só da fé. Uhum. Você tem energia para pagar, você tem... tem, né, crescimento, está chegando mais gente. Com perfil, com crenças, assim,
crenças em termos assim, de sociais diferentes, né? Ou seja, com habilidades diferentes. E qual é o desafio hoje no mundo, na gestão? Fala primeiro da gestão contemporânea das igrejas. Onde que ela precisa se aprimorar? Hoje não tem como recuar. Mas eu vou dizer que, né, parafraseando aí o Jack Welch, pessoas certas no lugar certo, na hora certa, com a atitude certa. Por que na hora certa? Porque a hora é uma constante. A hora de Deus é a hora certa. Não é a minha hora, nem a hora das circunstâncias, é a hora de Deus. Então, no chamado, para você conseguir ter êxito, você tem que ter as pessoas certas, no lugar certo, mas na hora certa, na hora de Deus. E nessa hora, as circunstâncias ao redor, o ambiente tanto interno quanto externo, vai colaborar, vai contribuir. Só que a sua atitude, é a atitude certa, ela tem que estar correspondente também. Então eu vejo que o grande desafio hoje dessa gestão pastoral, gestão eclesiástica, nesse tempo, é o que nós já temos conversado aqui, né? Ter a convicção do chamado, porque é a hora certa, é a hora de Deus. E a convicção de que você está ali para servir a um propósito de Deus. Então, assim, por mais que a gente possa crescer numa liderança cristã, religiosa, mas nós continuamos sendo servos. Tão somente servos. Não pode perder a postura de servo. Não, essa é a atitude certa. Então, assim, você chega na hora de Deus e mantém a sua atitude, porque Jesus veio para servir. Quando você abre a Bíblia lá em Mateus 22, perguntaram a Jesus, mas qual é o grande mandamento? Ele fala assim, o maior mandamento é amar a Deus em todas as coisas. Mas semelhante a este é amar a teu próximo como a você mesmo. Então, veja só, você ama a Deus, mas tem que servir ao próximo. E o amor que você recebe da parte de Deus como dom de Deus, ele te ajuda a você sofrer, você ter fé, você esperar e você suportar. Essa é a atitude. Então, assim, quando o líder consegue desenvolver essa convicção de que está ali para um propósito de Deus, né? Há um propósito na sua chegada naquele lugar, há um propósito na sua entrada naquela comunidade, Deus quer realizar coisas ali, você tem que apenas se colocar na posição de servo, mas desenvolver habilidades, que vai lidar com gente, Leomar. E o grande desafio, né, que nós estamos vivendo no século XXI é exatamente como potencializar as pessoas, como levá-las a sair de um estado A para o estado B de progresso, de prosperidade, de compreensão, em todos os aspectos familiares, emocionais, sentimentais, profissionais, visão de mundo. Então, assim, o século XXI ele vai se notabilizar por isso. As igrejas vão ser um local onde a liderança da igreja vai potencializar pessoas. Porque é o que Jesus fez ao longo de todo o ministério dele. Potencializar. As pessoas chegam com as suas, né, vamos falar no mundo organizado, suas demandas. Isso. E aí o pastor tem que equalizar e colocar uma pessoa, uma mais habilidosa, vamos supor, na parte da finança. Opa, cola no irmão ali da finança ali que ele, né, vai orientar direitinho. E aí vai de relacionamento. Você lembra que eu falei que Moisés e Paulo já tinham uma preparação técnica? Sim. Né? Moisés do Egito, Paulo através do farisaísmo e toda a condição, até mesmo da estrutura romana. Às vezes a pessoa já chega na igreja porque Deus tem algo a realizar através da vida dela, naquela preparação que Deus já trabalhou na vida dela. O livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade explica exatamente isso. Antes de eu me converter, Deus já vinha trabalhando na minha vida. Entende? Quando eu me converto a Cristo, quer dizer, a experiência de salvação, então você toma consciência, é um insight, dá um estalo. E aí você começa a servir através daquela habilidade, além de outras habilidades que vão ser desenvolvidas. Então, quando a pessoa tem esse senso de utilidade na igreja, ele cresce. Ou seja, Deus me levou para a engenharia porque eu comecei a trabalhar gestão de processos, e a igreja tem gestão de processos. Fui fazer administração porque tem gestões de recursos humanos e materiais. Psicologia, gestão de comportamento. Então, veja, você vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, vai se apaixonando e vai crescendo. Muito bem. Eu queria voltar de novo aqui. Gente, eu tô aproveitando, que foi difícil a agenda dele, tá? Muito difícil. Foi muito difícil. Então, agora eu tô aproveitando aqui o máximo aqui. O Jack Welch, vamos pegar ele de novo aqui. Ele fala o seguinte, porque a GE foi uma grande organização. É um monstro. E ele não foi nesse livro, foi no outro livro que eu peguei isso dele, ele falou o seguinte, olha, você acha, ele perguntou, porque lá a GE, gente, ela entra, tem vários segmentos, na área de locomotiva, aviação, na área
de medicina, né? Aqueles equipamentos. Né? E aí ele fala assim, você acha que eu entendo de motor de avião? Não. Você acha que eu entendo de locomotiva? Não. Mas o diretor que eu coloco lá, a pessoa que eu coloco lá para cuidar de locomotiva, a pessoa que eu coloco lá para cuidar do motor de avião, para cuidar na área da medicina, né? Eles entendem. E entendem com profundidade. O que eu preciso fazer? As palavras de Jack Welch. Cuidar deles. Que o resto ele fará pela GE. Olha só o pensamento de do CEO. Tamanho, foi considerado o executivo do CEP. Preciso só de cuidar de pessoas. Porque pessoas cuidarão de você ou cuidarão da organização. Isso se encaixa no mundo, por exemplo, a Igreja Batista, ela é muito tradicional, ela é muito grande, né? Muito grande, já é gigante. Tem a história todinha, como veio dos Estados Unidos para cá, essas coisas todinha, ela não é só Brasil. E como é que tem algum alinhamento hoje na gestão de uma grande igreja hoje com relação a esse modelo de gestão da GE? Tem sim. Veja só, Jesus cuidou dos apóstolos. Então, durante 3 anos, os evangelhos descrevem Jesus cuidando dos apóstolos. Quando que faltava comida, ele multiplicava pães e peixes. Quando tinha que conversar, ele trocava ideias e ensinava. E depois ele mandava esses apóstolos praticar aquilo. Então eles iam e voltavam. Então Jesus dá o exemplo para a gente de que você vai cuidar de pessoas que vão cuidar de pessoas, que vão cuidar de pessoas, que vão cuidar de pessoas. E isso é a Igreja de Jesus há 2000 anos. Né? Eu tento imaginar uma organização que foi fundada por Jesus e já tem 2023 anos. Qual é a organização que tem como uma longevidade de 2023 anos? Por quê? Porque o princípio básico é esse. Pessoas cuidando de pessoas. Então, quando o Jack Welch faz essa observação, ele está corretíssimo. Se você cuidar de pessoas que têm a capacidade, elas vão cuidar da obra, elas vão cuidar daquela tarefa que lhe foi passada. E quando voltarem, vão perceber que trouxeram ali uma realização. E todo mundo vai ser cuidado. Então, assim, o grande desafio para a gestão eclesiástica hoje seria exatamente isso. O pastor entender e os pastores entenderem a necessidade de cuidar de pessoas que vão cuidar do rebanho, que vão cuidar precisa de habilidades. E desenvolver habilidades. Treinar, capacitar, orientar. Pedir ajuda. Pedir consultorias, pedir orientações, ajuda, pedir falando pedir treinamentos. Ajuda, sabe por quê, gente? É porque é uma cultura. Eu trabalhei dentro de grandes organizações e às vezes acho que é autossustentável. Não é, pede ajuda. Tem pessoas mais habilidosas. Né? Sempre tem. Sempre tem pessoas que sabem mais do que a gente, já estão fazendo muito antes do que a gente faz. Tenta imaginar agora, nesse período que nós tivemos a pandemia, a transmissão do culto pela internet. Né? Como é que a gente faz isso? Quem fazia isso? A gente fazia uma transmissão pelo site da igreja, lá pela página do site. A gente não tinha isso que nós temos hoje. Mas olha como que uma circunstância, né, um desafio, levou a gente a ter que solicitar treinamento, capacitação, pessoas que tiveram que montar equipamento, explicar como é que montava. Então, assim, em todas as áreas, né, a área da tecnologia, a área das relações pessoais, todas as áreas, você tem que ter consultoria, você tem que ter gente treinando você, capacitando. A ideia do aprender a aprender é o grande diferencial para um bom ministério, para um ministério que vai ter... Aprender. E aprender a desaprender. Aprender, a gente tem que aprender a desaprender. Porque tem novos desafios contemporâneos, né? Sim. Novos desafios, as coisas, né? A verdade de hoje é o absurdo de amanhã, né? Então, olha, no passado, como é que se faziam as coisas, e hoje a gente pode falar, mas fazia dessa maneira, olha, né? Se transportava dessa maneira, e olha hoje que nós estamos fazendo, hoje no celular você fala do outro lado do mundo. Eu tive uma oportunidade uma vez de conversar com minha filha no Canadá, fazer uma reunião familiar. Ela no Canadá, a outra aqui no Brasil e eu lá no Oriente Médio. Então, em continentes diferentes, né, que há 15, 20 anos atrás, ou 30 anos, eu falava, não, isso é um absurdo. E hoje, só naqueles desenhos animados do Jackson. Então, aí, eu querendo pegar mais um detalhezinho muito bacana para a gente, pastor. Como é que está hoje, como é que você enxerga hoje a preparação desses futuros líderes que estão chegando para pastorear?
qual é o desafio, qual a habilidade, vamos dizer assim, né, que ele precisa ser aperfeiçoado nesses futuros líderes que têm a missão de perpetuar a Igreja de Cristo aqui na Terra? Eu divido em duas partes, né? A primeira parte é o chamado. Sim, nós conversamos aí. Eu não posso pensar em ser um líder religioso, estar à frente da espiritualidade, porque ele é algo muito delicado, muito sensível. Jesus, em certa ocasião, ele faz uma comparação bem dura. Ele fala assim, se alguém tomar a liderança para escandalizar os meus pequeninos, melhor lhe fora que amarrasse uma pedra no pescoço e fosse jogado dentro do rio. Quer dizer, suicídio, né? Ou seja, tomar a frente sem estar preparado é um suicídio. Essa é a expressão que tira de Jesus. Mas quando você é vocacionado, é um chamado, então esse é o primeiro passo, ter convicção do seu chamado. Por quê? Porque Deus mesmo vai proporcionar habilidades espirituais também para o exercício ministerial. Tem habilidades espirituais? Espirituais para o exercício ministerial. Por exemplo, a Bíblia diz que através do Espírito Santo a gente consegue desenvolver frutos. E são 9 frutos bem claros ali, né? Em Gálatas capítulo 5, verso 22. Então, amor, alegria, paz, paciência, temperança, domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão. Mansidão, você está vendo? Casais, está vendo aí? Mansidão, paz, muito legal. Então, assim, essas são capacitações espirituais, além dos dons do Espírito Santo de Deus que aperfeiçoam a gente. Então, isso a gente não aprende em seminário, a gente não aprende em treinamento. Isso você vai aperfeiçoar na prática esses dons. Então, a carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12 e também outros textos, 1 Coríntios 12 também, vão explicar bastante sobre isso. Então, há capacitações espirituais, essa é a primeira parte. Mas a partir daí, tem os treinamentos, os aperfeiçoamentos humanos. Essa que é a parte que às vezes falta na preparação dos novos líderes religiosos nos nossos dias. Que a pessoa acha que Deus vai dar um pacote tudo pronto, né? Você pega o sorrisal, joga na água aqui, bebe e... Não é isso. Você vai ter que aplicar os dons e os frutos através do ministério. Então você tem que corrigir, é um processo contínuo de um ciclo PDCA. Você tem que rodar tudo ali para avaliar. E depois avaliar de novo. E vão vindo, planejar, executar, dirigir, controlar e avaliar. Avaliar e padronizar. Então, assim, essa parte aí é que eu vejo que às vezes pode negligenciar no comportamento humano. Mas os seminários hoje, eles oferecem, né? Nós sabemos que hoje nós podemos ter o curso de teologia por EAD, ensino à distância. E são bons cursos, boas preparações. Eu ia perguntar isso, se são bons cursos. Não ferem nada o curso presencial. Porém, tem que haver igreja. Então, não tem como dissociar a formação teológica, ministerial, sem igreja. Na Convenção Batista, nós ordenamos pastores quando a igreja reconhece o chamado daquele pastor. E esse pastor vai exercer alguma atividade útil para a igreja. Então, o pastor não ordena pastor, a igreja que pede a ordenação do pastor. Então, ela já reconhece o dom, ela envia para o seminário para aperfeiçoamento, começa a acompanhar esse seminarista, esse chamado desse vocacionado, depois os pastores vêm para observar, né, e conferir essa realidade. Então, assim, é preciso que os seminaristas, é preciso que a capacitação teológica e a capacitação ministerial passe pela igreja. Eu falo por mim mesmo, eu tive a experiência de passar por vários ministérios, várias funções dentro da igreja. Desde abrir e fechar a igreja, desde limpar, organizar as coisas lá, até aula de escola bidominical para adolescente, para jovens, para adultos, até diretor de evangelismo, planejar retiros. Cantor no louvor, toca instrumento musical. Então, assim... As habilidades. São muitas habilidades. Então, a igreja é esse local que vai aperfeiçoar. É o local do treinamento, a praxis, né? Tem que haver a prática. Então, você recebe o chamado, recebe a capacitação teológica nos seminários, mas tem que praticar. E eu diria para você que a prática é o aperfeiçoamento. Que aí mostra para você que você tem poucas habilidades, você tem que desenvolver novas habilidades na ciência, então vai fazer uma outra faculdade, vai fazer uma especialização, tenta ter parcerias de consultorias que podem te treinar nessa área específica. Então, tudo isso está interligado. Muito legal, muito bacana, tá vendo só? Tá pensando que a igreja é só chegar lá e falar, não, você tem que se preparar, tem todo um contexto para liderar uma igreja para chegar lá. E aí, pastor, chegando na nossa reta final, eu tenho um outro autor aqui que eu queria dividir com você
depois dele, que é o John Kotter, né? Ele fala aqui, né? Leadership Change, ou seja, liderando mudança. Sim. E aí, o liderando mudança, ele fala que tem 9 escalas aí, liderando mudança, né? Mas não vou discutir as 9, não. Ele foi, aos 32 anos, ele foi professor de Harvard, né? Cadeira de Harvard. E aí ele fala a primeira escala. Eu coloco de degraus. Ele aqui não coloca degrau, não, mas eu coloco em degraus. Primeiro degrau, senso de urgência. Criar um senso de urgência. Aí depois você vai ter que fazer a coalizão, depois tem que se comunicar, depois, né? E aí vai, né? Até chegar em ancorar o DNA da nova cultura que ele deseja, para mudar a cultura. Qual é hoje, na sua percepção, um senso de urgência nas igrejas hoje que leva a palavra de Deus? Veja só, você vê que tratar esse senso de urgência. Todos esses líderes, quando você vai observar, né, na leitura deles, e você vai para a Bíblia, ou para a história da cosmovisão judaico-cristã, está tudo alinhado, né? Existe uma teologia do fator Melquisedeque. O que é isso? Em tudo que você vê no mundo, há uma presença de Deus ali, direcionando de alguma maneira, conduzindo de alguma forma a história da salvação. Então, qual é o senso de urgência? Jesus disse que ele está voltando. Entende? Sim. E ele não disse qual vai ser a data. Perguntaram para ele: Jesus, quando vai acontecer? Ele falou: rapaz, nem eu sei, nem os anjos sabem, só Deus é que sabe. Então, a partir dessa palavra de Jesus, eu tenho um senso de urgência, porque para mim ele volta hoje. Ele está voltando hoje. Então, o que eu tenho que fazer depressa, porque ele vai voltar hoje. Eu não posso ser pego sem estar fazendo alguma coisa para o reino. Entende? Então, essa noção do senso de urgência, a gente aprende biblicamente, porque Jesus mostrou. Para você ter uma ideia, os primeiros cristãos achavam que Jesus voltaria naquele ano. Quando você vê as cartas do apóstolo Paulo, você vê ele reclamando, por exemplo, que alguns cristãos pararam de fazer as coisas. Não queriam trabalhar, não queriam engravidar, não queriam fazer nada, porque achavam que ele voltaria amanhã. Então, para que voltar, né? Para que fazer alguma coisa se ele volta amanhã? Tal era a noção de senso de urgência. Uma noção disfuncional, uma noção não correta. Por quê? Porque a série de profecias que vão se cumprindo para com a igreja. Então, para aquele tempo, né, tinha uma série de outros acontecimentos que viriam a ocorrer. Mas hoje, o que eu vejo, exatamente para os líderes pastores, os líderes religiosos, é para ontem. Porque ontem já não dá mais para fazer o que você tinha que fazer. Então, Jesus pode voltar hoje. E se ele voltar hoje, o que você fez? O que você vai entregar para ele como sendo a sua atividade, sua atribuição, a sua meta? Como é que você vai apresentar para ele as suas metas, né? Os seus propósitos? Se não passar o dia de hoje, então ele vai voltar amanhã. Eu tenho que acordar achando que ele vai voltar amanhã, entende? Então, assim, esse é o senso de urgência que nós temos que sempre ter no nosso coração. Impressionante. Sim. Porque seria natural, humanamente falando, que depois de 2023 anos, o povo desanimasse, né? Mas é aí que vem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele sempre renova em você o senso de urgência. O Espírito Santo de Deus que habita em nós sempre nos dá esse incômodo. Eu posso fazer mais e melhor, eu posso atuar melhor, há alguma coisa que não fiz ainda. Então a gente acorda todo dia sentindo essa realidade aí. Poxa, sensacional, muito bacana esse papo, muito legal mesmo. E aí, pastor Eliomar, fala para o seu, né, aquele jovem, né, ou aquela pessoa que aspira o desejo do pastoreado, qual o conselho que você daria para ele? O apóstolo Paulo disse para o jovem Timóteo: se alguém aspira o episcopado, o pastorado, uma excelente obra almeja. E o meu recado para você que quer iniciar respondendo a Deus o chamado é que você sempre priorize uma obra excelente, entende? Existe o ruim, existe o regular, existe o bom, existe o ótimo, mas a obra de Deus ela é excelente. Então esse tem que ser o seu padrão, esse tem que ser o seu patamar. Tudo que você fizer tem que fazer com excelência, você tem que ter horror à mediocridade, horror ao mediano, você tem que fazer algo excelente com urgência. E esse é o meu recado para você que está aí chamado por Deus, porque o rei está voltando, Jesus está voltando. E nós estamos vendo os sinais da sua volta. Então,
temos que acolher as pessoas que estão entendendo também, às vezes tateando ainda, né, meio que confusas, mas não podem ficar fora dessa volta de Jesus, porque ele vai vir buscar a igreja dele, e quem estiver fora desse contexto da salvação, a gente sabe como é que o Apocalipse fala a esse respeito. Então, busque uma obra excelente, almeje sempre uma obra excelente. Beleza. Pastor, só agradecimento, nós teremos que agradecer por estar participando, compartilhando com nós, né, sobre toda essa bagagem, né, de uma liderança genuína e verdadeira. E aí no seu segmento, que é justamente, né, da igreja, né? Porque a igreja também precisa de bons líderes, lógico, para tocar, a fazer acontecer a igreja, né, desse mundo contemporâneo. E aí nós queremos agradecer em nome da EDEC, tá bom, pastor? Eu agradeço, irmão. Né, fica o convite aí para voltar. Conseguimos, né? Conseguimos aí. Tá? E muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Fiquei muito feliz pelo contexto todo aí. E é isso aí, gente, tá vendo só? É um grande líder falando aí pra gente aí, né? Pega esse podcast, escuta com detalhe, você que, né, aspira a ser pastor, ser um líder de igreja. Olha, nós estamos com um líder genuíno e verdadeiro aqui, né? Não preciso nem de falar de resultado. Então, assim, pega, estuda, né? Faça uma reflexão em cada palavra que ele falou aí. E aí, eu sempre falo o seguinte: boas ideias, enquanto estiverem na cabeça, só serão o quê? Pensamentos. Então, amado, age que vem. Até a próxima.